Hoje eu vou te trazer 5 dicas de pronúncia para turbinar o seu inglês. Olá, amigos do inglês! Professor José Luiz aqui nesse friozinho de começo de inverno, mas a minha catiolita aqui tá quente, pensando em quais dicas eu posso te dar para dar uma melhorada nessa sua pronúncia. Afinal de contas, em inglês não adianta você falar, saber falar, montar sentenças, mas se você falar tudo errado, com a cadência errada, o ritmo, na verdade? A primeira dica que eu te trago hoje é uma coisa muito básica que está em tudo quanto é material de nível elementar ou mesmo básico, que são os artigos indefinidos no inglês a e am. Até aí tudo bem, mas quando você junta esses artigos com um substantivo, existe ali uma junção que a gente chama de linking, ou você pode até chamar de blending também, que é a conexão no falar. Então, por exemplo, eu falo a doctor, e eu uso a com doctor, lembrando que a palavra doctor começa com a consoante, consoante D no caso. Então, no caso de, por exemplo, engineer, eu tenho a palavra engineer começando com vogal, portanto, nesse caso, o artigo indefinido não vai ser a, vai ser am. Am engineer. Tudo estaria bem se a gente falasse pausado dessa maneira, mas no inglês não é assim. Então, quando a gente fala a doctor, existe ali uma conexão no falar que faz com que tudo isso fique grudadinho. Então, ficaria o quê? A doctor. A doctor. E vale lembrar que no caso, quando eu falo junto, eu não falo a doctor, eu falo a doctor, porque nesse caso o som do a vira a. Isso é um assunto para outro vídeo. No caso de engineer, eu falo an engineer, fica an engineer. Então, an engineer vai se tornar an engineer. Dica número 2. Vamos falar agora dos artigos do artigo definido the, T-H-E. Quando, logicamente, eu falo de coisas específicas ou coisas no plural, né? Eu uso o artigo definido the. Só que, olha só, eu falo the book. Lembra do the book is on the table? The book. Nesse caso, eu uso the, a pronúncia é the, porque book começa com consoante. É o mesmo lance também de consoante e início de substantivo com vogal. No caso, se eu falo envelope, envelope, começa com a letra E, que é vogal. Então, nesse caso, a pronúncia do meu artigo muda, não é mais the envelope, é the. Olha só, the envelope. Só que eu não vou falar the envelope, tudo junto. The envelope. Então eu digo the book, mas eu digo the envelope. Então, 90% das vezes, 95, 99, exceções existem no inglês, todas as vezes que você tiver um artigo definido the, sendo falado na frente de um substantivo que começa com consoante, a pronúncia vai ser the book, por exemplo. No caso de uma palavra começada com vogal, no caso envelope, umbrella, egg, no caso você vai falar the egg, the umbrella, ok? Nesse caso você tem the engineer, the envelope, sempre com a pronúncia the. Peraí, dica número 3, eu disse na dica número 2 que tem uma coisa que eu vou te explicar no outro vídeo, vai nada, eu vou te explicar agora mesmo, que é a questão do schwa sound. É sim, é chamado de schwa, tá? Mas não é um banho de schwa, é um schwa, eles chamam dessa maneira. E nada mais é do que esse símbolo, isso nada mais é do que esse símbolo aqui que vocês estão vendo ao lado. E esse som no inglês, que é nada mais nada menos do que está presente, quer que eu repita? Bem curtinho, ele está presente em no mínimo 25% aí, 30% de cada palavra que você pescar no dicionário. É muito comum. Nesse caso, vamos voltar ao exemplo do a doctor, por exemplo, né? Exemplo, por exemplo, é legal, né? Credo. A doctor, eu disse que não é a doctor, e sim a doctor. Por quê? A palavra doctor, a primeira sílaba, é a sílaba forte, tá? Então, o artigo que está na frente do doctor não pega stress. Nesse caso, muito fácil de você identificar um som de schwa aí. Então não é a doctor, é a
doctor. E mesmo assim, olha só, a gente tem um duplo som de schwa aí. Quando eu falo doctor, o do doctor também é som de schwa. Outras palavras que também trazem som de schwa, palavras muito comuns no inglês. Father, mother, sister, brother. Olha só, eu falo brother. No caso, bro, o stress é na primeira sílaba. The. O som é de the, schwa. Sempre na segunda sílaba, nesse caso, você tem o som de schwa, porque não é sílaba forte. Então, como regra geral, vamos dizer assim, esse som de schwa curtinho assim, ele sempre aparece em sílabas, pedaços de palavra, onde você não vai ter stress. Se tem uma sílaba com sílaba forte, pá, você não vai usar o schwa. Então, recapitulando, brother, no the você tem o schwa. A doctor, no caso o artigo indefinido, a você tem schwa. Father, mother, schwa, sound. Se liga no schwa porque seu inglês vai melhorar. Dica número 4. What's your name? My name is José Luiz. Gente, no inglês eu falo dessa maneira. What's your name? Eu viro a minha entonação lá pra cima? Não, então se liga, porque no inglês a gente tem perguntas, vamos falar de perguntas, aonde a gente faz a entonação subindo e perguntas aonde a gente usa a entonação decrescente. Então, por exemplo, quando eu pergunto, What's your name? What's your name é uma pergunta que começa com o que a gente chama de WH, é uma WH question, ou seja, é uma pergunta para a qual a resposta não vai ser yes ou no. Nossa, essa rua hoje está danada. Imagine se eu perguntasse para você, What's your name? Você me respondesse yes. Ou então se eu perguntasse para você, What's your name? Você me dissesse no. Para What's your name, você não responde yes or no, você me diz o seu nome. Então é o que a gente chama de WH question ou information question, ou seja, você tem a resposta, na resposta uma informação. Nesse caso, quando você, olha só o WH aqui, quando você tem isso, a entonação da pergunta, ela desce e não sobe. Então eu não falo, What's your name? Eu falo, What's your name? Where do you live? What time do you study English? Eu sempre tenho essa entonação caindo. Por outro lado, quando eu falo de perguntas que a gente chama de yes or no, no caso são perguntas para as quais você me responde yes ou no, ou sim ou não. Então eu pergunto para você, Are you an engineer? An engineer, lembra da primeira dica lá da pronúncia? Are you an engineer? Is your sister a doctor? Olha o schwa de novo no sister. Is your sister a doctor? Are you good? Todas essas perguntas, para todas esses questionamentos, a resposta vai ser yes ou no. Então, nesse caso, você nunca faz essa pergunta com a entonação decrescente, e sim com ela crescente. E finalmente, a nossa dica número 5 para pronúncia se refere à prática, ou seja, quer uma pronúncia da hora, uma pronúncia legal para o seu inglês? Então não adianta, meu amigo. Você vai ter que fazer uma micagem aí. Assista filmes, pegue sessões de filme onde você encontre partes que são interessantes para você, ou músicas que você gosta, ou hoje na internet você tem uma par de entrevistas com atores, pessoas falando inglês o tempo todo, sessões de TED Talks, onde você tem ali a legenda também em inglês. Então pegue sessões, elenque sessões que são do seu interesse da sua área profissional, por exemplo, e vá segmentando aquilo passo a passo, e vá falando em cima, vá tentando imitar a pronúncia dos nativos para que esse seu discurso seja cada vez mais cheio do que a gente chama de inteligibilidade, ou seja, a capacidade de se expressar e fazer com que não só as suas sentenças sejam coerentes na forma das conexões, mas também que a pessoa o entenda. E eu acredito que você vai me entender, no caso, quando eu peço encarecidamente, com a melhor pronúncia que eu posso, dê um mega like nesse nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e, por favor, compartilhe esse conteúdo para pessoas que estão mandando
super mal no inglês. Um grande abraço, vejo vocês next!